Olá! Na aula de hoje nós vamos falar um pouco do cilindro. Então, o cilindro é um dos sólidos geométricos que nós estamos estudando. Lembrando que separamos em alguns grupos. O primeiro grupo dos sólidos geométricos que eu vou destacar aqui vai ser o grupo dos corpos redondos, que são todos os objetos que possuem superfícies arredondadas. E os demais sólidos são poliedros. Os poliedros nós já estamos estudando, separando em grupos também. Tem o grupo dos prismas, que eu estou pintando de azul, o grupo das pirâmides, em verde, e o grupo dos sólidos de Platão, em vermelho. Bom, dos objetos, dos corpos redondos, hoje nós vamos falar especialmente do cilindro, tudo bem? Bom, então o cilindro é esse objeto. Observe que ele tem, assim como os prismas, duas bases, que eu estou destacando aqui em vermelho. E essas bases, elas são circulares. O cilindro é um objeto muito presente no nosso cotidiano. Ele é a forma de latas, né? Muitas latas têm a forma de um cilindro. Copos também têm a forma de um cilindro. Bom, a face lateral do cilindro, que é a parte da superfície que é arredondada, que faz o objeto rolar, por isso que ele faz parte do grupo dos sólidos de corpos redondos, porque ele rola. Essa parte, vamos imaginar, essa parte verde aqui que eu estou destacando, que é, o entorno, vamos imaginar abrir como se fosse um rótulo de uma lata. A gente vai abrindo. Quem já tirou um rótulo de uma lata, quando você abre, você vai perceber que ele é retangular. Então, essa face, que é a face lateral, ela é retangular, porque a gente vai planificar. Planificar não é abrir toda a figura no plano. Ao abrir o cilindro no plano, a gente vai perceber que aquela parte lateral, ela é um retângulo. E aí fica, juntinho dela ali, as bases, que são dois círculos. Então, aqui eu tenho projetada a planificação do cilindro. E é isso que nos interessa para que a gente possa trabalhar com a área. Tudo bem? Nosso objetivo é calcular a área total. No entanto, a gente sabe que a gente começa calculando a área da base. E se a base é um círculo, o meu cálculo de área de base nada mais é que o cálculo da área do círculo. E aí ele tem uma fórmula específica, que é π vezes r ao quadrado, em que r é o raio. Tudo bem? Para calcular a área lateral, a gente já viu que é um retângulo. Sendo assim, é base vezes altura. No entanto, eu quero destacar aqui que a altura é o h e a base, imagine aqui, a gente não abriu, ela não estava aqui em volta do círculo. Então, a base é o comprimento da circunferência que tem esse círculo aqui. Por isso, no lugar da base, nós vamos colocar a fórmula do comprimento da circunferência desse círculo, que é 2πr. Então, a gente vai usar duas fórmulas envolvendo o círculo. Uma da área, para calcular a área da base, e a do comprimento, que multiplicado pela altura vai nos dar a área lateral. A área lateral, portanto, é 2πr, que é a base, vezes a altura, que é h. Tendo isso em mãos, a gente tem a área total, que nada mais é do que a área lateral mais duas vezes a base, porque a base aparece duas vezes. Lembra como o cilindro, a base, como prisma, o cilindro tem duas bases opostas e paralelas, tudo bem? Que são circulares. Sendo assim, a área total é duas vezes a área da base mais a área lateral. Tudo bem até aqui? Agora, nos falta verificar como é o cálculo do volume. E o cálculo do volume
É exatamente como nós vimos na aula anterior, o cálculo do prisma. Ou seja, é a área da base vezes a altura. A área da base a gente já sabe calcular. Vimos no slide anterior que a área da base é a área do círculo vezes a altura H. Pronto. Aqui nós já temos todas as fórmulas. Então, vamos para uma atividade. Uma atividade de vestibular do Enem. Uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva, em 2 tipos de latas cilíndricas. Uma de altura de 4 centímetros e raio 6, que vai ser essa primeira aqui, ó. Altura 4 centímetros e raio 6. E a outra de altura desconhecida e raio 3. Esse cilindro maior, mais fino, ele tem raio 3 e altura X, que é a altura desconhecida, conforme as figuras. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, V1, é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui raio menor, que é V2. E o que se pede é a medida da altura desconhecida. Bom, então vamos começar. Primeiro eu vou marcar essa relação. Ele fala que V1 é 1,6 a medida do volume da segunda lata. Então, V1 é 1,6 vezes V2. E isso vai nos ajudar, tá? Essa relação que ele dá aqui no finalzinho. No entanto, a gente tem que calcular o volume. Para calcular o volume, eu tenho que calcular a área da base. Começando pela primeira lata, o primeiro cilindro, vamos lá. Área da base 1. Área da base 1, fórmula de base, de área de círculo. Então, é πr quadrado. No caso, R é 6, π vezes 6 ao quadrado. Essa área, 6 ao quadrado, 36, isso vai dar 36 π. Reservamos para calcular o volume. Volume vai ser a área da base vezes a altura. A área da base é 36 e a altura do primeiro é 4. Então, vai ficar 36π vezes 4. O volume é 36 vezes 4, vai dar 144π. Reservamos e vamos fazer a mesma coisa para o segundo cilindro. A área da base do segundo cilindro vai ser π vezes o raio ao quadrado, que no caso é 3. π vezes 3 quadrado, isso vai dar 9π. E o volume? O volume vai ser o 9π, que é a área da base do segundo cilindro, vezes a altura. Só que a altura é desconhecida, chamamos de x, que o próprio problema nos deu, a altura desconhecida como a incógnita x. Agora eu vou usar aquela primeira relação, V1 é 1,6 de V2, é 1,6 vezes V2. E nós vamos substituir. Então, a gente tem lá do início a relação dada, que V1 é igual a 1,6 V2, V1 é 144π e V2 é 9π vezes x. Sendo assim, a gente só trabalha esses valores. 144π, 1,6 vezes 9 vai dar 14,4π vezes x. A gente pode, como tem π dos dois lados da equação e tudo está se multiplicando, a gente pode cancelar π com π, na hora de passar dividindo eles iam se cancelar, e x vai ser 144 dividido por 14,4. X é igual a 10. Portanto, a resposta, 10 centímetros, letrinha B. E assim a gente finaliza a aula de hoje. Apresentamos, então, as propriedades dos elementos principais do cilindro, como encontrar sua área lateral, sua área total e volume. Tudo isso aplicado na resolução de problemas, um probleminha do Enem. Espero que vocês tenham entendido. Obrigada, bons estudos e até a próxima!